O gerente Kim odeia a idol de K-pop. Dizem por aí que o trabalho duro, ele dá frutos no futuro. Para o gerente e assistente Yoo Kim, esses não seriam os frutos que ele tanto almejou colher futuramente. O seu chefe de setor até ficava puto por ele, pois o gerente da empresa obrigava ele a fazer horas extras forçadas. Só que tinha um pequeno probleminha nessas horas extras. O trabalho que ele faria não tinha nenhum tipo de relação com a empresa. Era muito além da empresa. Kim ele era obrigado a montar portfólios sobre o grupo de K-pop chamado Spike. Tudo por causa da filha do chefe que gostava muito desse grupo. Depois de 7 dias longos e cansativos, Kim finalmente terminou de fazer os slides e agora só faltava enviá-la para o seu chefe. Por ser alguém que ficava constantemente em fóruns que era relacionado ao grupo Spike, o mesmo recebeu uma notificação antecipada, explicando que o grupo Spike agora estaria se desfazendo depois de 7 anos. Por motivos pessoais eles se separaram. Muitas pessoas ali estavam fazendo já sua analogia do que poderia ter acontecido, ego. Por saber que a filha do chefe era membro desses grupos, Kim ele sabia que ela não iria aceitar mais os slides. Observando que seus 7 dias literalmente foram jogados no lixo, a única opção para Kim era deixar o seu corpo desabar por cansaço. Ao acordar pensando que estava atrasado para o serviço, uma imagem apareceu perante os seus olhos. No começo ele acabou achando que aquilo ali era só uma ilusão de tanto trabalhar, e resolveu retornar ao seu sono, pensando que depois de umas horas de sono tudo retornaria ao normal. Porém aquela tela de sistema não queria dar sossego para ele, fazendo Kim olhar atentamente para ela. Foi então que ele viu um rosto que ele passou 7 dias fazendo no slide na sua frente. Jeo Shio, um dos membros da Spike. Ainda tentando absorver que tipo de imagem era aquela que ele estava vendo, Kim acabou avistando outro membro da Spike, o rosto de Cheong Yeonlin. Segundo suas memórias, esse grupo fez com que ele passasse várias noites sem dormir. Tudo porque o seu chefe achou que seria legal usar recursos da empresa para agradar a filha dele. Depois que ele passou a histeria dele, o sistema avisou para ele que ele teria que debutar como trainee desse grupo Spike. Caso ele consiga fazer isso, ele poderá retornar para sua vida normal. Olhando para o seu reflexo no espelho, Kim ele viu que ele estava quando ele tinha 20 anos de idade. O sistema avisou para ele que se ele debutasse no Spike, ele poderia salvar a sua irmã. Os seus pais morreram muito cedo. Kim ele foi morar com a sua irmã e o marido dela. O marido da sua irmã ele era muito abusivo e espancava tanto ele quanto a sua irmã. Quando Kim fez 20 anos, a sua irmã pegou todas as suas economias e mandou ele para a faculdade. Kim prometeu para ela que quando ele se formasse, ele achar um emprego muito bom e iria juntar dinheiro para poder tirar ela dessa situação. Com essa promessa, Kim ele trabalhou muito e quando ele tinha 22 anos, a sua irmã acabou sendo morta pelo marido dela. Percebendo que agora ele tem essa chance de cumprir essa promessa que foi extremamente mais dolorosa para ele no futuro, ele resolveu fazer isso, debutar para salvar sua irmã. Só que tinha um grande problema. Vida de idol não é tão fácil quanto ele pensava. A estrela mais brilhante do universo nessa vida. Se errar é considerado azar, e se acertar é considerado sorte, se amar é destino, você é vítima da vida, e ainda não fez nada para poder sair dessa situação. Se Yeon-ju, depois de estudar por 1 ano consecutivo, o seu sonho de adentrar numa faculdade foi tirado dele, após salvar um idoso de ser atropelado. O mesmo ele já sabia que isso poderia acontecer, pois sempre que ele tentava algo na sua vida, o universo fazia questão de recolocá-lo no seu devido lugar. Seu azar começou depois daquele dia que não sai até hoje da sua cabeça. No dia que seus pais sofreram um acidente que levou os dois a óbito imediatamente. Sion precisou crescer bem cedo. Sua avó, para não deixar com que ele carregasse esse peso sozinho, ela resolveu estar ao seu lado. Até que a sua vida foi evoluindo e parecia extremamente normal. Normal até demais. Na sua audição para adentrar num torneio de piano, antes da sua audição ele recebeu uma ligação informando que a sua avó havia passado mal e estava no hospital. Sem pensar 2 vezes, ele largou tudo e foi para lá, mesmo sabendo que ele era o próximo da fila. Por sorte, aquilo ali só foi um susto e sua avó estaria bem. Deixando o piano de lado, ele foi para o seu outro plano. Ele queria muito se tornar um idol, mesmo apresentando uma boa aparência, sabendo cantar, por não ter coordenação motora compatível para um idol. E pela sua falta de evolução nessa área, ele foi desligado do grupo. Com a sua saída do grupo, eles acabaram debutando. Entendendo que essa vida de artista não era para ele, Sion resolveu passar 1 ano estudando, visando ingressar numa faculdade. Devido ao ato de heroísmo dele se jogando na frente do caminhão para salvar um idoso, já percebemos que isso não vai acontecer com ele. Assim que os seus olhos foram abertos, descobrimos que aquele idoso era avô de um cirurgião que acabou ficando muito agradecido por ele ter salvado seu avô. Assim que nosso protagonista recebeu alta, Sion ele ficou pensando que agora ele vai ter que estudar mais 1 ano para poder adentrar de novo na faculdade. Foi quando ele recebeu uma ligação do detetive que queria saber mais detalhes sobre o acidente para poder fechar o caso e a seguradora poder cobrir os restos. Sion, no meio daquela ligação, ele sentiu que todo o ambiente havia parado, só retornando ao normal assim que o detetive tocou no seu ombro. Como um sinal de reflexo, ele acabou imitando exatamente igual o cara do filme que ele estava assistindo na TV. Sion ele descobriu depois que aquele homem era o detetive, e assim que ele esclareceu os ocorridos do acidente, ele foi liberado.
Ao sair do hospital, o caso dele acabou repercutindo na internet, pois um jovem havia salvado um idoso indefeso de um acidente que poderia ser fatal para ele. Depois de passar pelos paparazzis, John ele ficou bastante intrigado como é que ele havia replicado aquele golpe perfeitamente no detetive, somente olhando a imagem no filme. Em sua mente ele se questionava se ele pudesse fazer isso com a dança, tudo poderia mudar na sua vida. Já no dia seguinte ele recebeu uma ligação de uma pessoa que era conhecida dele no grupo de idol. E essa pessoa avisou para ele que agora ele estava trabalhando numa empresa chamada Lemon Entertainment. E essa empresa estava visando agora em grupos de idol. E queria que ele participasse ali de uma audição para poder ver se ele adentrava num grupo que estava precisando de um membro. E se ele conseguisse, ele poderia debutar. O stream marcial. Tudo começa com Taemin depois de um dia de aula. Tudo que ele queria fazer naquele momento era criar o seu canal no YouTube e tentar streamar. Mas ao conectar a sua câmera no seu computador, a webcam parecia apresentar algum defeito naquele momento. Tentando olhar com mais atenção aquela situação, por um descuido dele e do destino, Taemin foi atingido por uma descarga elétrica. A voltagem transmitida pelaquela descarga foi tamanha que ele acabou falecendo na hora. Mesmo parecendo tão repetido, seu subconsciente parecia desperto. Taemin, antes de perder a sua consciência por completo, tudo que aparecia na sua mente naquele momento era o estado mental da sua família e da sua namorada quando eles iriam encontrar ele naquele estado. Mas algo parecia não certo naquele momento. Quando seus pensamentos começaram a ficar bem mais vagos, o seu corpo começou a ser puxado para algum lugar. Assim que ele perdeu para o acaso, o seu corpo parecia extremamente menor. Ele notou que as pessoas que estavam o rodeando pareciam falar chinês. E não entendendo basicamente nada do que saía da boca daquelas pessoas, Taemin só esperou. Passando-se mais ou menos 6 anos no futuro, já tendo conhecimento que ele vinha de uma família chamada Shao, que seria um clã de mercadores chineses, agora ele sabe que está vivendo a vida de Shao Gayu. Depois que ele soube que seus pais foram resolver alguns problemas e não estariam em casa naquele momento, Gayu começou a nos contar os seus segredos. Ele não sabe o porquê aconteceu, mas quando ele teve aquele choque na webcam, o seu subconsciente, toda vez que ele fechava os olhos, interagia com o mundo real, o conectando diretamente ao YouTube. Toda vez que seus olhos eram fechados, graças a isso, ele conseguiu se adaptar a esse mundo muito mais rápido. Mesmo estando com o seu subconsciente, por não entender o que aquelas pessoas falavam naquele momento, percebendo que a barreira linguística era extremamente grande entre eles, ele começou a assistir vídeos no YouTube para aprender o vocabulário chinês. E com isso ele pôde se adaptar muito mais rápido. Além disso, ele assistia alguns vídeos aleatórios para poder passar o seu tempo. Em sua infância, uma coisa incomodava ele muito, a higiene dessas pessoas. Para eles era muito básica. Por sua família ser uma família de mercadores, ele resolveu criar uma coisa que era muito simples no mundo moderno, mas para o mundo medieval era extremamente difícil de achar, o sabão. Depois de muitas tentativas e erros, ele finalmente achou e conseguiu criar. A sua mãe e seu pai ficaram bem maravilhados com aquele tal sabão. Como eles tinham muita sagacidade do mercado, eles deixaram a situação bem clara para Gayu. Eles são uma família extremamente pequena e o sabão vai atrair pessoas com mais intenções para colocar as mãos desse produto e colocando a família dele e o nosso protagonista em perigo. Por isso eles precisavam da ajuda do clã Zunji. Esse era um clã de mercadores, mas eles tinham conhecimento em artes marciais. Eles eram um dos top 10 mais fortes daquele mundo. Pessoal, os capítulos que vai ativar essa habilidade do nosso protagonista de streaming, ou linkando diretamente com o mundo real, vai acontecer mais pra frente. Mas só que vai demorar um pouco e o vídeo vai ficar extremamente grande. Então vou deixar pra vocês descobrirem o que vai acontecer pra essa habilidade ser ativada. Minha filha é um gênio musical. Quando você chega no topo, você entende que na verdade você se tornou um fracassado. O sucesso ele tira muita sangue. Sangue para alcançar as suas ambições, ele precisou negligenciar sua esposa e sua filha. Por trabalhar numa agência para famosos, o mesmo ele precisava passar muito tempo fora de casa. Com o sonho de virar uma estrela futuramente, achou que poderia usar a agência como escada para subir mais ainda. Ganhando experiência até ele receber a sua própria oportunidade. Parecia bem simples no papel, até que a vida acabou cobrando o seu primeiro preço. O boleto a se pagar veio na forma da sua esposa. Por ela perceber que ele estava realmente focado muito no sonho dele, a mesma enfrentou a sua doença sozinha, definhando lentamente até que seu corpo cobrou o preço. Em seus últimos suspiros, ela implorou para que ele cuidasse da filha deles, a Sen Yun. Depois de negligenciar os cuidados paliativos da sua esposa, antes de perceber que já era tarde demais, Yun jurou que cuidaria da filha deles. Por estar muito arrependido, quase entrando em depressão pela morte da sua esposa, Yun ele esqueceu de algo bastante importante que ele prometeu e voltou a se afundar no seu trabalho. Sua determinação na empresa era tamanha que ele ganhou várias promoções. Com essas promoções ele ganhou mais e mais trabalho. Sua mente sabia que ele tinha esquecido de alguma coisa, mas ele não conseguia se lembrar mais. Até que todo o seu esforço no fim foi jogado no lixo. Ao criar uma música, uma pessoa acabou plagiando ela. A voz dessa pessoa era compatível com a música e foi muito aceita pelo público, e aquela agência que ele passou anos da sua vida apenas falou para ele deixar pra lá, pois eles lucrariam com direitos autorais. Foi então que Yun se lembrou de algo. Essas lembranças ela veio com uma notícia. Sua filha, Sayun, sofreu um acidente.
Não pensando duas vezes, ele correu até lá, mas infelizmente ele chegou a tempo só da despedida. Percebendo que a partitura acabou levando tudo dele, não querendo ficar sozinho de novo, Ryun atentou contra sua própria vida, implorando que se ele tivesse outra chance ele não seria um lixo de pai. Algo ou alguém acabou ouvindo as suas súplicas, vendo se dessa vez ele honraria esse desejo. Sem querer saber se tudo que ele vivenciou era um sonho ruim ou não, ele abandonou o serviço e foi correndo até sua filha, que estaria esse dia específico no cemitério honrando a sua mãe, já que hoje era o aniversário de morte da sua esposa. Renascimento do gênio musical. Min Se-young era conhecido na indústria musical por um nome bastante peculiar, o Midas da composição, ao ponto que pessoas de mais alto ranking na sociedade musical vinham pessoalmente implorar para ele fazer uma música para eles, como por exemplo o CEO da S Entretenimentos, Kim Min-seong. Observando a cada dia mais que a empresa dele estava afundando, ele implorou para que Se-young fizesse uma música para seu grupo. Ele estava tão desesperado que ele não se importaria com o preço que era cobrado. Acostumado com o sucesso, Se-young recusou aquele projeto. Infelizmente, ele não entendeu que aquele homem desesperado poderia fazer qualquer coisa para poder ter aquilo que ele queria. Kim Min-seok, se vendo afundado em dívidas, por não estar mais aguentando as cobranças dos agiotas constantemente, ele tirou sua própria vida. Na sua carta de despedida, ele culpou Se-young. Foi rapidamente criticado pela mídia, se tornando um nome amaldiçoado na indústria de entretenimento. Além da sua reputação ser manchada, Se-young ele precisava lidar com problemas pessoais. O seu pai ele tinha câncer, e o médico dizia que ele não teria muito tempo de vida. Por ser uma pessoa bastante ocupada, ele deixava os cuidados médicos com a sua irmã, que viu que nosso protagonista só pensava em dinheiro. Ainda cego pela fama, Se-young retornou para a indústria para ver o que ele poderia fazer para poder recuperar o seu nome. Só que os executivos, entendendo que a maré não estava mais para o lado dele, mesmo ele sendo um ótimo compositor, eles resolveram o desligar da empresa. Ainda tentando se recuperar desse parque, naquela mesma tarde, Se-young ele recebeu uma ligação da sua irmã, explicando que o seu pai havia piorado. O câncer já estava se espalhando completamente pelo corpo dele. A mesma explicou para ele que assim que seu pai se for, ela cortará laços com ele. Assim que ele se tornou uma pessoa importante, o mesmo acabou deixando a família dele. E nem seu pai morrendo foi capaz de fazer com que ele tirasse sua atenção para a indústria musical. Naquela mesma noite, o seu pai acabou partindo. Seu egoísmo levou tudo dele. O seu trabalho, a sua irmã e o seu pai. Ele virou um compositor por causa do seu pai, sabendo que seu pai adorava a música. Mesmo ele sendo uma pessoa muda, ele adorava escutar música. Deixando tudo sair para fora naquele momento, Se-young acabou morrendo da síndrome do coração partido. Ao abrir seus olhos pensando que ele estaria no inferno, ele retornou no tempo. E esse parecia um sonho extremamente bom para ele. Mas depois que ele se acostumou que aquilo ali era sua nova realidade, ele retornou 10 anos no passado. No momento que ele havia terminado seu serviço obrigatório, ele se lembrou do seu começo. A sua família não era rica, por isso que ele era faminto por dinheiro. E mesmo com instrumentos podres, ele conseguiu compor uma música que deu um contrato de milhões para ele. Na sua vida anterior, ele não soube administrar o que realmente importava para ele, se deixando cegar pelo dinheiro. Mas agora ele vai usar o seu conhecimento do futuro para tanto se ajudar e ajudar sua família e focar no que realmente importa, antes que ele perca tudo de novo.